curso de 2006 se chamava Perambulando pela Arquitetura Contemporânea. E o sentido de perambular tem algo a ver com talvez o flanar. Esse flanar porque vocês que viram, receberam, né, esse programinha, né, vocês viram que hoje é sobre o Japão, a semana que vem América Latina, daqui a 2 semanas Estados Unidos e por fim Colômbia. Esse perambular significa que quase tudo que eu vou apresentar são fotos minhas. São lugares que eu estive, lugares que eu visitei, são obras e cidades no qual, enfim, por circunstâncias várias, eu tive a oportunidade de conhecer. Então, este perambular significa, antes de tudo, uma aproximação muito empírica a essas realizações. Não pretendo, nessas 4 conversas de 2 horas, defender nenhuma tese. Ao contrário, eu gostaria de compartilhar algumas experiências com vocês. Talvez alguns de vocês tenham já estado nesses lugares ou tenham, enfim, vivido essas situações. No último dia, acho que não tem uma pessoa que vai me ajudar muito com essa experiência na Colômbia. Mas, enfim, eu acho que isso, sobretudo, é um pouco há um sentido de conversa, de trocas de experiência, como se fosse um relato de viagem. Mas é claro que, ao juntar, não é por acaso que vocês vão ver aqui, hoje nós vamos falar sobre o Yoshio Taniguchi, o Herzog de Meuron, no Japão, assim como vocês vão ver no dia 22, o mesmo Taniguchi, o mesmo Herzog de Meuron, o mesmo Renzo Piano, operando no Ocidente e no Oriente. Isso talvez seja motivo de alguma conversa, de alguma reflexão sobre essa certa onipresença, né? Seja de arquitetos japoneses nos Estados Unidos, ou de arquitetos suíços, até no Brasil, ou arquitetos italianos, operando em vários quadrantes do planeta. É claro que isso não é um mapeamento, mas é uma constatação que talvez valha a pena a gente conversar um pouco. Bem, eu agradeço a todos pela curiosidade, pelo interesse, e eu espero que nesses 4 dias a gente possa, pelo menos, passear um pouco, se divertir um pouco. Bom, Japão. Vou deixar uma luz para quem quiser anotar aí. Bom, Japão há vários descendentes de japoneses aqui, talvez possa me ajudar até. Talvez tenha até estado por lá, né? Isso é Tóquio. Isto é Tóquio, é a entrada de uma igreja. Bom, vamos traduzir como igreja. E isto é uma foto de 2007. É a cerimônia de casamento num templo Shinto. Veja, então, como o casal está aí. O casal, enfim, é todo um ritual tradicional que, obviamente, nada tem a ver com a nossa realidade cristã ou evangélica. Mas é, antes de mais nada, uma tradição que persiste, mesmo quando, passeando pelas ruas de Tóquio, ou em alguns setores, ou, na verdade, em qualquer lugar que vocês andem em Tóquio, num certo sentido, vocês encontram, por exemplo, essas senhoras, essas moças, vestidas com o yukata, ou kimono, como vocês entendem. Kimono, na verdade, é um vestido como esse, só que de seda. E yukata é um vestido de algodão. Então, isto não é de seda, isto é um vestido de algodão. Mas vocês veem, então, como essas pessoas, essas moças, ainda preservam uma certa tradição de uma roupa que é muito difícil de se vestir. Não é um jeans, não é uma camiseta. É uma roupa que, antes de mais nada, representa um modo de vida, um modo de ser, e no qual a gente vê, por exemplo, esse contraste dessas 2 moças com celulares. Já nessa época, em 2007, era possível comprar um bilhete de metrô só com celular.
algo que se estuda hoje, de repente usar um celular para pagar um bilhete de metrô, passar pela catraca, no Japão isso já existia. Você podia comprar água mineral numa máquina com celular. Então esse mundo aparentemente contrastante do vestido tradicional, dessas roupas, e esta vida de alta tecnologia, que, enfim, como convive esses dois mundos, de um mundo tradicional, enfim, que a roupa parece quase que um sinal de resistência cultural, ao mesmo tempo em que é um país de primeiríssimo mundo, de altíssima tecnologia, de altíssima qualidade de vida, algo que eu acho que o Japão, assim, do ponto de vista de qualidade de vida, é muito melhor do que até os Estados Unidos. Mas é um país de contrastes como este. Assim como existe o casal tradicional, nós temos o casal moderninho. Este casal que vocês estão vendo numa região, esta outra imagem, por exemplo, são imagens de uma região em Tóquio que, assim, por analogia, poderia ser a Galeria do Rock, mas só que estendido por uns quarteirões. Então, essas jovens andam desse jeito, assim, vocês veem essas duas meninas, moças, vestidas de colegial. Essa coisa de colegial também tem toda uma conotação sexual, uma certa provocação até, de andar desse jeito. Rapazes que pintam o cabelo, como vocês estão vendo, japoneses loiros, né? Esta é uma região que mostra esse outro lado de um Japão um pouco mais alternativo, um pouco mais subversivo, ou menos conformista em relação às tradições milenares de uma cultura que convive, então, entre a altíssima tecnologia e o arcaísmo das tradições culturais. Olha, são punks, são darks, ou enfim, acho que não há uma classificação muito clara, mas mostra essa outra realidade, essa convivência em Tóquio. Obviamente isso é Tóquio, né? Não quer dizer que isso exista em Nagoya, exista em Kyoto, mas este mundo cosmopolita que é Tóquio é também o sinal que na arquitetura vai ficar, ou se evidencia de uma forma ou de outra. Ou estas figuras, né? Eu esqueci o nome dessas figuras, não é o cosplay, Hã? Não, era a minha sobrinha que queria essas. Vai lá, tira foto dessas meninas, porque não são o quê? Umas bonecas de. Não, coqueixa é tradicional. Enfim, essas meninas que se vestem desse jeito. Tem esse negócio de cosplay, que é se fantasiar de personagem de mangá. Mas não, isso é um outro universo, tribos que se reúnem, que se vestem dessa forma, e obviamente se torna uma atração turística no Japão, ou em Tóquio. Ou, enfim, o Neymar japonês. Mas essa convivência com essa outra realidade. Isto é Kyoto. Estes templos, que são os cartões postais do Japão tradicional, né? Um templo que é de 1640, mas na realidade foi reconstruído em 1940 e poucos. Este é um templo reconstruído em Kyoto, reproduzindo um templo do século XVII. Mas aí a noção de patrimônio é uma outra noção que, bem, não é o assunto de hoje, mas também nós temos esse tipo de imagem, né? Os jardins secos, os jardins de pedra em Kyoto, que mostra esse lado espiritual, religioso, místico do Japão, e do qual vamos ver isso impregnados, queiramos ou não, e talvez com menor ou maior dificuldade de perceber essa relação com o passado, com o presente, com uma tradição ou com uma não tradição na arquitetura japonesa. Um exemplo é esta obra de 66, do Kazuo Shinohara. Eu vou falar basicamente de coisas recentes, mas esta obra do Kazuo Shinohara é muito sintomático, porque o Shinohara é um arquiteto talvez pouco conhecido fora do Japão, mas, por exemplo, a revista 2G
da Gustavo Gille, que vocês conhecem, que lançou aquele livro, a edição sobre o artigo, sobre o Paulo Mendes da Rocha, e sobre, enfim, as estrelas internacionais, lançou uma edição sobre as casas de Kazuo Shinohara. E uma dessas casas que aparece é esta. Na ocasião, essa casa, House in White, a casa em branco, né? Era uma casa que estava ameaçada, foi até uma reunião do Docomomo, uma visita programada do Docomomo japonês para conhecer essa casa, que estava vazia na ocasião. E veja então como este Kazuo Shinohara, este arquiteto que faleceu em 2006, um arquiteto de 1920, nascido em 25, e que foi um dos arquitetos que inspiraram, ou enfim, uma referência para o Toyo Ito, o mais recente prêmio Pritzker. Veja, então, os elementos, isto é, vocês veem que hoje está tudo, em volta já está tudo construído, e essa casa resta meio que milagrosamente, mas como o Shinohara faz essa casa extremamente tradicional do ponto de vista de, por exemplo, a entrada, né? A entrada com a pedra, o hábito tradicional de jamais entrar na casa com sapato, então o sapato fica fora, então essas pedras são lugares para se deixar o sapato. E este ambiente com essa, não é uma janela, uma grande porta, uma grande veneziana, que se abre para a natureza. Essa coisa da contemplação, dessa relação interior-exterior, que tanto, vamos dizer, encantou a Frank Lloyd Wright quando esteve no Japão, e no fundo é parte desse repertório do Wright, é uma coisa extremamente forte na relação do japonês com o ambiente, isto é, a relação do homem e a natureza. E a casa reflete essa situação de um ambiente que, aqui está sem a mobília, mas basicamente era um tapete, era uma mesa baixa, onde as pessoas se sentavam dessa forma, tradicionalmente, mas ao mesmo tempo convive, enfim, esse shoji, né, essas telas que correm, que dão essa luminosidade tênue, sem ser transparente, é um elogio da sombra também, mas que convive com um equipamento ocidental. Mesmo essa relação do espaço aberto, do espaço que se interliga, convivendo com a cozinha ocidental. Se pudéssemos fazer uma tradução, seria o quê? Uma cozinha americana, uma coisa que se liga ao ambiente da sala, mas não é uma cozinha americana. Isto já é talvez uma formulação híbrida dessa convivência da tradição com a ocidentalização, meio inevitável, embora o Shinohara seja considerado um desses arquitetos que, num certo sentido, foram resistentes à excessiva ocidentalização dos costumes e na arquitetura. Então vocês veem ainda esses elementos, a casa está meio caída, né? Mas o elemento, a pedra, o degrau de pedra, o shoji, e este ambiente que era a biblioteca, né? A sala de estudos, no qual vocês veem então essa mesma filtragem da luz feita por esses shoji, em um lugar tranquilo para estudar, quando havia livros, né? Quando havia livros. E por fim, a estrutura de cobertura. Infelizmente, enfim, não consegui tirar uma foto do alto, mas isso é uma cobertura a 4 águas. Só que, como vocês estão vendo, não é uma tesoura ocidental. É uma tesoura de carpintaria japonesa ou chinesa. E vocês veem que parece um monte de tábuas se encontrando, né? Mas ela tem uma estrutura lógica que é extraordinária. Isso é um outro sistema construtivo que não é a tesoura convencional ocidental. Bom, vamos chegar a um certo presente. Este é a península, este é o Japão, e vamos começar por Tóquio. Vamos ficar basicamente em Tóquio, mas o que é Tóquio? Para quem conhece São Paulo, Tóquio talvez seja familiar.
Mas Tóquio, se nós somos aqui 11 milhões, 12 milhões de habitantes, na cidade de São Paulo, Tóquio, ou 18 milhões na área metropolitana, né? Tóquio é uma cidade de 30 milhões de habitantes. É a maior cidade do mundo. Esta concentração é a maior cidade do mundo. Agora, se vocês conhecem São Paulo e sentem as dificuldades de mobilidade, enfim, todas as dificuldades que nós convivemos no dia a dia dessa cidade, o que seria Tóquio? Bom, eu asseguro que há muita confusão, há muitos problemas, mas não é tão caótico quanto São Paulo. Porque há um tema de mobilidade que vale a pena conhecer em relação a Tóquio. Veja, esses são alguns cartões postais, né? Para ter uma ideia do que é a cidade. Esse horizonte, né? Esse horizonte que se perde, essa diversidade. Vocês estão vendo até uma Torre Eiffel ali vermelha. Vocês veem então que essa é uma cidade que, vamos dizer, subimos a Terraço Itália e temos algo como isso, né? Mas é um pouco mais do que São Paulo. Quer dizer, Tóquio é um pouco mais. Essas torres, essa convivência, é difícil até pensar, né? Como é que essa base, o que acontece aqui embaixo, nesses interstícios, né? Essa prefeitura de Tóquio, do Kenzo Tange. Enfim, que cidade é essa, né? É uma cidade de muitas texturas. Uma cidade de muitas texturas, uma cidade que tem seus recantos, tem sua vida, tem lugares extraordinários, no qual só uma certa vivência, um certo tempo, para conhecer os mesmos contrastes de encontrarmos, sei lá, edifícios, enfim, talvez uma referência seja, sei lá, Nova York, lugares a Nova York, e lugares que vocês vão encontrar casas baixas de barro e de pedra. Tóquio tem esse convívio. Há setores da cidade que ainda guardam casas do século XVIII, do século XVII. Então, esse convívio entre uma certa tradição, essa modernidade, ou essa hipermodernidade, é este universo que nem sempre no mundo ocidental é fácil de se compreender como existe essa convivência. Veja, por exemplo, isto é uma típica imagem do centro de Tóquio, onde os próprios prédios são cartazes luminosos. Tóquio, vamos dizer, imagine Times Square, quem conhece Times Square, vezes 50. Porque os setores de Tóquio, que seja Ginza ou Ashihara, ou, enfim, vários bairros, enfim, extensões de vias como essa, em que os prédios são grandes cartazes. Então, imaginem se, por exemplo, algum prefeito propusesse a lei da cidade limpa. É exatamente este universo enfim, dessa propaganda, dessas imagens. Se fosse um filme, isso estava piscando, estava mudando. São grandes telões que dão essa vida noturna a Tóquio. E não é... Isso é um setor comercial. Isso é um setor comercial. Imagina assim, tipo... Bom, em alguns lugares poderia ser, sei lá, um Oscar Freire, vai. Mas poderia ser antigamente a Barão de Itapetininga ou 24 de Maio, mas todo ele coberto com essa propaganda luminosa, dia e noite piscando, dia e noite brilhando, né? Claro que a noite fica muito mais vistoso, né? E aqui nós temos, vamos ver que Tóquio sendo capital do país, né? E sendo um país governado por um imperador, uma família real, evidentemente o centro, o coração de uma cidade como Tóquio é o Palácio Imperial. É um Palácio Imperial que é uma área, como vocês estão vendo, nós não vamos chegar perto, mas vocês estão vendo que é uma área, é um grande bosque, uma área que vocês podem chegar perto, mas não podem entrar. Mas existem umas áreas franqueadas para visitantes, para o turismo, né? E
vamos conhecer alguns... Vocês estão vendo que é uma massa compacta, né? É construído, uma coisa muito compacta. Vamos pegar aquele trecho e conhecer alguns cantinhos. Alguns cantinhos que podem ser familiares para vocês. Por exemplo, nós temos naquele quadrado, nós temos uma obra que é icônica na arquitetura japonesa. Neste ponto, nós temos esta obra, que é o Ginásio Olímpico do Kenzutang, de 1964. Isso é uma obra famosíssima do Kenzutang para os Jogos Olímpicos de 64, que está, como vocês viram, no meio da cidade. No meio da cidade. Não muito longe, bom, claro, é longe do Palácio Imperial, mas de qualquer maneira está dentro, misturado nessa massa de construções da cidade. Naquele outro cantinho ali, temos uma obra mais recente, o Ginásio Olímpico do Kenzutang é de 64, um pouco ali, não muito longe, como vocês viram, nós temos um outro ginásio, que também ficou bastante conhecido, que é o Ginásio Metropolitano de Tóquio do Fumihiko Hikomaki. Esse, vamos dizer, quase que um capacete de um samurai, estilizado, né? E daí essa referência, ou essa citação, ou essa insinuação de uma visualidade tradicional na arquitetura japonesa, que pode estar presente numa curva do Kenzutang no ginásio olímpico, ou neste capacete, num certo sentido, que é um ginásio, enfim, um ginásio como nós conhecemos, como pode ser o ginásio do Ibirapuera, né? Um grande salão para esportes, mas por outro lado vocês veem como essa forma, o desenho, remete a alguma coisa que, obviamente, nós não temos, não reconhecemos como algo que seja próximo a nós. Neste outro canto, existe esse bairro chamado Roppongi. É um bairro. É um bairro que é conhecido por ser um setor bastante cosmopolita da cidade, onde há muitos estrangeiros morando, porque ela tem uma certa, enfim, um certo ar cosmopolita, no sentido de que a vida nesse lugar é cheia desses, enfim, desse universo de gente diferente, estrangeiros. E vamos ver 3 obras recentes neste bairro. Então vocês imaginam assim, algo do tipo, como poderia ser aqui em São Paulo? Bom, talvez assim, tipo os jardins. Né? Nos jardins ou em Consolação, de repente construírem 3 grandes obras no tecido existente. O que aconteceu nessa década, nas últimas décadas, veja, isto é um detalhe, isso é Roppongi, né? Cortado por um baita viaduto, que vocês estão vendo ali no meio, que é como se fosse um minhocão, exatamente um minhocão. No Japão tem um monte de minhocões. Mas nem por isso o que está embaixo é muito ruim, curiosamente. Ali está o cemitério de Aoyama, que para nós poderia ser um cemitério da Consolação, ou em Paris, o Père Lachaise, um cemitério de gente chique, de gente famosa, bem no centro. É difícil dizer o que é centro, né, em Tóquio, mas enfim, nessa área densa de Tóquio, né? E por ali passou uma linha de metrô, embaixo do cemitério. E também passa uma linha de metrô embaixo do minhocão, do minhocão. Isto é, esse é um trecho muito bem servido pelo metrô. O que faz com que o Japão, diferentemente de nós, ou Tóquio, perdão, tenha uma mobilidade muito melhor, de modo que o transporte individual lá sim, existe carro no centro, claro, existe congestionamento, mas não tem essa ordem de caos como nós temos no nosso centro. Porque o transporte público, se não houvesse esse transporte público, Tóquio seria inviável. Vamos ver o National Art Center, que é uma das recentes realizações, ao lado do cemitério de Aoyama. Vamos ver esse Roppongi Hills,
que é um complexo multiuso. Estão vendo junto ao próprio, enfim, o Minhocão, a linha do metrô. E vamos ver esse Midtown, que é outro grande complexo inaugurado há 5, 6 anos. Então imagina assim, um grande complexo construído na Consolação, por exemplo. O que seria isso, o impacto disso na cidade? Olha, vamos ver Roppongi Hills um pouco mais rápido, porque eu acho menos interessante. O Roppongi Hills é um complexo multiuso. Vocês podem imaginar sei lá, um Brascan. Como é que chama aquele Brascan ali na Itaim? Vocês conhecem o Brascan? Como é que chama? É o Brascan, é Brascan? Bom, imagina aquilo vezes 10. Imagina aquilo vezes 10. É um complexo multiuso, que é essa torre, projetado pelo escritório americano Compton Fox. Mas não é só uma questão de torre. Vocês estão vendo já um pouco dessa paisagem da cidade, né? essas diferenças. Né? Isso é uma torre de escritórios, uma torre de hotéis. E no último andar, nos últimos andares, tem um museu, chama-se Mori Museum. É um museu desse empreendedor, esse investidor, que chama Mori, e que fez no último andar um baita museu de arte. Bom, isso são imagens dessa base, isso é uma reprodução. É um pouco desse térreo de shopping centers, centro comercial, cinema, né? Galerias com esses vários níveis, enfim. São coisas que, os telões, essas coisas todas, enfim. Eu diria que não é uma escala maior de um shopping que nós temos aqui, muito maior, né? Mas eu diria que nada de extraordinário, exceto pela sua escala. E por ser numa área tão central, fundamentalmente vinculado ao sistema de transporte coletivo, que é o metrô que passa embaixo, e claro que não dá para descer do Minhocão para esse negócio, mas faz parte um pouco dessa possibilidade de ligação com a cidade por esse sistema de transporte. Para avaliar, tem o Luiz Bourgeois, também está em toda parte do mundo, né? Está lá. Aqui, desculpe, Minhocão é ali embaixo. E, bom, pedaços desse centro que é o Roppongi Hills. Essas fotos nem são minhas. Bom, vamos ao National Art Center do Kurokawa, esse arquiteto que faleceu recentemente, mas esse edifício foi construído já neste século. O Kurokawa, apenas um recordatório, era um dos ditos metabolistas, com Kenzo Tange, com o próprio Kurokawa, enfim, vários arquitetos que fizeram parte de um certo movimento nos anos 60, segunda metade dos anos 60, uma certa vanguarda japonesa, e que, enfim, cada um seguiu o seu próprio caminho, mas o Kurokawa vai desenvolver vários projetos importantes, vai fazer o Museu Van Gogh, o anexo do Van Gogh em Amsterdã, foi um dos concorrentes ao projeto do Guggenheim de Bilbao, enfim. Ele fez vários projetos e este é um projeto recente, ele faleceu uns 2, 3 anos depois. E está ali Roppongi Hills, nós temos ali a linha do metrô e o National Art Center, que fica em cima de uma linha do metrô, com uma conexão direta. Vocês veem então esse tecido, né? Esse tecido tradicional e o edifício propriamente dito, né? Incrustado num lugar que evidentemente foi aberto. Eu não sei bem em que circunstâncias isso foi aberto, essa área foi aberta. Mas isso é a cara do edifício. O que é o National Art Center? Não é um museu, é um espaço de exposições. Na Europa isso se chamaria de Kunsthal. Não é um museu, não tem acervo, mas é um lugar que se pode expor de borboleta a caminhão.
e puramente lugar de exposição, um lugar em que as pessoas vão para ver exposições de todo tipo, mas não é um lugar de produção de exposições, eu digo produção no sentido de um museu que organiza seu acervo conforme uma curadoria, enfim, não tem esse caráter de museu, é um lugar de exposição. Vocês veem então, bom, basicamente é um conjunto de salas, né? São 3 pisos e um subsolo. O subsolo basicamente é restaurante, lojinhas, coisas do gênero. Espaços expositivos e um grande hall, como que conectando os vários níveis do edifício. Então de fora tem essa cara, um tanto quanto, enfim, uma frente, esse grande hall, esse lugar de conexão que antecede as salas propriamente dito, que são salas fechadas dentro desses padrões museográficos de lugares quase que totalmente controlados do ponto de vista de iluminação e temperatura e etc, etc. Olha, então isso é um edifício, como vocês estão vendo, com uma cara, mas com uma cara um pouco ousada e com algumas coisas bem japonesas que vocês vão perceber. A gente só percebe quando chega e vê um pouco os equipamentos em volta disso. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, isso é 2007, né? Isso daqui é um fumódromo. Isto é, no Japão, ou em Tóquio, há lugares para se fumar. Não pode fumar na rua. Não pode sair aqui na varanda aqui do prédio e fumar. Há lugares para fumar. Então, isto é um fumódromo, um lugar para fumar, onde as pessoas sentam e fumam. E vocês vão no centro de Tóquio também, desculpe, Tóquio não tem centro, mas vão a lugares convencionais de Tóquio e tem um fumódromo. Então, isso é parte dessa estrutura de organização desses espaços públicos. Vocês veem, por exemplo, outro hábito que nos passa despercebido, né? Mas vejam essas senhoras, né? De sombrinha. Não está chovendo, obviamente, está batendo sol, um sol até leve. Mas as mulheres japonesas costumam, com sol, ou mesmo com mormaço, andar com sombrinha. Porque o padrão de beleza da japonesa, é pele clara. Às vezes uma pele branca como porcelana. Quanto mais porcelana, mais bonita é. Às vezes chega até a ser fantasmagórico, mas esse é o padrão. Então não podem, sei lá, se bronzear. Então imagina as firmas de bronzeadores no Japão, seria um fracasso completo, né? Então, faça chuva, faça sol, a sombrinha, o guarda-chuva é uma coisa que faz parte dessa cultura. Veja, então isso, vocês veem, bom, isso, quando eu olhei assim, puxa, isso parece o... Pois é. Só que isso aqui dá um copão um pouco inchado, né? Deu um certo inchaço, né? E, de fato, isso é um brise e não é um brise. Isso tem a ver com uma certa... Nós vamos entrar, vamos ver exatamente o que é, né? Ou como é que se sente lá dentro. Isso é uma forma, assim, quase que é um filtro, assim como nós vimos naquela casa do Shinohara, o Shoji, criando uma intermediação da luz interna com a externa. Isso também funciona do mesmo jeito. Mas tem mais coisas, vamos chegar lá.